Viva, viva! Estão ouvindo, pessoal? Boa tarde, Sr. Boa tarde. Bastonário. Como está, meu caro amigo? Boa tarde. Cá estamos. Tivemos um problema de informática em que esqueceram-se de colocar o código. Daí esse pequeno atraso. Bom, vamos esperar só mais um bocadinho as pessoas irem entrando, já daremos início. Bom, vejo que já está o Dr. Belarmino Lucas, a doutora Ana Vilaça, o Dr. Frederic vai entrar já também. Vamos só esperar que ele consiga entrar e daremos início. Creio que o Dr. Frederic já entrou do INPS, então já podemos dar início então a esta conversa animada sobre a fiscalidade e a segurança social. Como sabem, o tema é um tema muito caro para os advogados, não só em Cabo Verde, como noutros países. O sistema de tributação é sempre discutido, como é que deve ser tributado os advogados, as sociedades de advogados também. E sempre a questão da tributação gera essas discussões sobre se é justo, se não é justo a forma de o fazer. Para isso é sempre importante que haja essa consciência da forma como é feito a tributação em cada país e no país específico, como é o caso de Cabo Verde, em que temos um único regime de tributação que os advogados devem estar sujeitos a contabilidade organizada como se de empresas médias e grandes se tratasse, independentemente do tipo de rendimento que o advogado tiver. Um advogado pode ganhar 5.000 euros por ano ou pode ganhar 50.000 euros por ano. Falando em escudos, o advogado pode ganhar 500 contos por mês ou por ano, ou pode ganhar 5.000 contos por ano ou 10.000 contos por ano. É tratado da mesma forma esses rendimentos. Para isso nós temos o Dr. Belarmino Lucas, que nos dará algumas pistas de reflexão e também, se calhar, alguma sugestão do que é que ele pensa que deveria ser a tributação dos advogados. Também temos linkado a este tema a questão da segurança social, que é um tema caro, que é a proteção social dos advogados, e nós temos uma alta taxa de advogados que não têm cobertura de proteção social em Cabo Verde, não estão inscritos no regime normal que nós temos, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, em que nós temos uma taxa para os trabalhadores independentes de 19,5% da base contributiva, declarada pelo advogado. Portanto, é uma taxa também muito elevada. Também há a opção, recentemente o SPAS, que é a Caixa de Previdência Social dos Advogados e Solicitadores de Portugal, esteve cá em Cabo Verde, manifestaram a possibilidade e demonstraram quais eram os requisitos que eram exigidos para que os advogados de Cabo Verde, e não só, advogados, solicitadores, pudessem inscrever na Caixa de Previdência Social como membros extraordinários, mas eu creio que a doutora Ana Vilaça nos esclarecerá certamente que desde aquela altura nenhum advogado praticamente deverá ter feito essa inscrição. Portanto, é necessário essa discussão para que os advogados se consciencializem, mas também que se encontrem soluções ótimas, digo eu, para que haja inscrição na Previdência Social, mas também que haja adequado para os advogados.
Portanto, sem mais delongas, eu passo a palavra ao Dr. Bellarmino Lucas, ele terá 10, 15 minutos para nos falar do sistema de tributação. Depois eu passarei a palavra ao Dr. Frederico Santos para também falar da Previdência Social, e também eu passarei depois a palavra à doutora Ana Lúcia Vilaça, que em nome do SPAS irá nos elucidar também como é que é o regime em Portugal, para que a gente tenha depois pistas para poder ver um melhor sistema em Cabo Verde. Dito isto, Dr. Bellarmino Lucas. Muito obrigado, Sr. Bastonário. Espero que me estejam a ouvir em boas condições. Caros colegas de painel, doutora Ana Lúcia Vilaça, doutor Frederico Santos, a quem cumprimento em especial, e é com muita honra que participo neste painel então agradável e competente companhia, e também, de uma forma geral, cumprimento todos os colegas advogados que estão a participar deste webinar, que constitui mais uma iniciativa de grande valia da parte da Ordem dos Advogados de Cabo Verde. Não podia deixar de desejar a todos os colegas um feliz dia dos advogados, do nosso padroeiro São Ivo, e esperar que, como já tive a oportunidade de escrever no grupo de Viber dos advogados, que seja um dia de reflexão e de reafirmação dos valores e do nosso compromisso com os princípios e valores da profissão. Hoje encontramos-nos no mundo inteiro numa altura em que penso que o papel dos advogados se torna cada vez mais importante. Esta situação absolutamente atípica que estamos a viver no mundo inteiro, em muitas circunstâncias e particularmente noutras paragens, tem-se revelado uma oportunidade para que muitos procurem, de alguma forma, aproveitar para comprimir os direitos fundamentais dos cidadãos, e penso que são nestes momentos que o papel dos advogados se torna ainda mais relevante na sua defesa dos direitos dos cidadãos e da dignidade da vida humana. Relativamente à questão como foi solicitada que tratasse aqui neste painel, que é a questão da tributação dos advogados em Cabo Verde, e tendo em conta o pouco tempo disponível, farei breves notas sobre essa matéria, onde falarei um bocadinho da evolução que houve nessa matéria nos últimos tempos aqui em Cabo Verde, e depois, eventualmente, estaremos disponíveis, se houver tempo, para troca de impressões. Ora, antes da entrada em vigor da atual reforma fiscal vigente em Cabo Verde, os advogados eram tributados no quadro da legislação sobre o Imposto Único sobre os Rendimentos, o IUR, que previa 3 regimes diferentes de tributação para a generalidade dos contribuintes, nomeadamente o método declarativo, o método da estimativa e o da verificação, sendo que o declarativo apenas se aplicava às pessoas singulares, o da verificação apenas às empresas, e o da estimativa podia ser aplicado a ambas as categorias de contribuintes. O método da verificação, entretanto, por se aplicar a um conceito fiscal mais do que substancial de empresas, acabava por se aplicar não só a pessoas coletivas, mas também a pessoas singulares definidas fiscalmente como empresas. No caso específico dos profissionais liberais, onde se incluem os advogados, o artigo 17 do regulamento do IUR estabelecia
que quando o sujeito passivo não oferisse em conjunto rendimentos de trabalho dependente e independente, a determinação da matéria coletável desse profissional far-se-ia de acordo com os pressupostos do método da estimativa ou pelo método da verificação com base da contabilidade desse contribuinte. Isso significava que, em termos práticos, os advogados podiam ser tributados segundo 3 regimes diferentes, ou seja, pelo método declarativo, se oferissem em conjunto rendimentos de trabalho dependente e independente, pelo método da verificação, se tivessem contabilidade organizada, ou pelo método da estimativa nas restantes situações. No método declarativo, a determinação da matéria tributável do contribuinte fazia-se pela declaração de rendimentos desse contribuinte efetuada nos termos legais, através do tal velho modelo 110. Na verificação, a matéria coletável era determinada a partir da declaração de rendimentos do contribuinte, baseada na sua contabilidade organizada nos termos previstos na lei, onde fazia a declaração, preenchia a declaração no DICM B, e no método da estimativa, a matéria coletável era determinada por presunção, tendo em conta o volume de negócios declarado pelo contribuinte e a atividade exercida, aplicando-se uma velha tabela dos mínimos de profissões liberais, que era atualizada regularmente através das sucessivas leis do Orçamento Geral do Estado e que estabeleciam os valores que deveriam ser considerados como valores mínimos de rendimentos oferidos pelos profissionais liberais. Em 98 foi publicada a portaria número 2498 de 20 de abril, que veio regulamentar os livros e registros mínimos de contabilidade que deveriam possuir e manter os profissionais liberais em ordem à determinação dos respectivos rendimentos e consequentes impostos. Essa portaria procurou legitimar-se através da Lei do Orçamento do Estado para 98, o qual estabeleceu a tributação dos profissionais liberais exclusivamente através do método da verificação, sem, no entanto, introduzir qualquer alteração na legislação específica do IUR, nomeadamente o regulamento do IUR. Criou-se, assim, uma situação polémica em termos da tributação dos profissionais liberais, uma vez que, tratando-se de uma lei de meios, não tendo introduzido qualquer alteração à legislação do IUR, tinha vigência limitada ao exercício económico a que diziam respeito a esses meios, ou seja, o ano de 98. Como é bem de ver, essa situação acabou por gerar muitas polémicas e conflitos com a administração fiscal, que já nessa altura começou a exigir aos advogados a apresentação de declaração fiscal nos termos do método de verificação e a tributá-los em conformidade. Essa exigência tinha outras consequências, pois em função do enquadramento do advogado no método de verificação, o mesmo passava a ter obrigações em matéria de IVA. A reforma fiscal empreendida a partir de 2013, com profundas alterações na tributação dos rendimentos, quer de pessoas singulares, quer de pessoas coletivas, a abordagem da tributação dos profissionais liberais e, dentro destes, dos advogados em especial, continuou numa via de cada vez maior complexidade e oneração da profissão, marcada por uma profunda desconfiança da administração fiscal em relação aos advogados, ditada por um indisfarçável preconceito em relação à ética e nível de cidadania fiscal dos mesmos e um evidente desconhecimento da realidade da profissão e dos seus profissionais. Manifestamente, a profissão não conseguiu fazer a representação e defesa dos seus interesses e visão do regime de tributação mais adequado à sua realidade, situação extensível a todas as demais profissões liberais. Assim, o regime que acabou por ficar plasmado na lei, no Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares, é extremamente desajustado e oneroso para os advogados, com relevo para os recém-ingressados na profissão e em prática individual. Efetivamente, os rendimentos oferidos por profissionais liberais no exercício da sua atividade são tributados ou pelo regime simplificado para micro e pequenas empresas ou pelo regime de contabilidade organizada. O regime
simplificado para micro e pequenas empresas, foi introduzido em agosto de 2014, através de uma lei que, entretanto, já foi alterada 5 vezes, tendo a última ocorrido ainda há dias, no passado dia 20 de abril, através da Lei 86/9 de 2020. Esse regime especial para micro e pequenas empresas basicamente institui um regime simplificado de tributação para micro e pequenas empresas, consideradas como tais empresas que, respectivamente, não tenham um volume de negócios superior a 5.000 pontos e um máximo de 5 trabalhadores, ou superior a 5.000 e inferior a 10.000 pontos, com um máximo de 6 a 10 trabalhadores. Essas empresas não estão obrigadas a ter contabilidade organizada, nos termos da lei, nem a contratar técnicos de conta para efeitos fiscais, apenas têm de ter registros mínimos da sua atividade e têm uma tributação simplificada, com o pagamento de um tributo especial único, trimestral, em montante correspondente a 4% do seu volume de negócios trimestral, onde se incluem igualmente o IVA, a contribuição patronal para a Previdência Social e o imposto de incêndio, podendo até estar isento desse tributo se o rendimento for inferior a 1.000 pontos. Pela normalidade das coisas, um profissional liberal, nomeadamente um advogado, poderia perfeitamente estar incluído neste regime, desde que cumprisse os demais requisitos que estão previstos nessa lei. No entanto, o legislador fez questão de expressamente excluir do seu âmbito os profissionais liberais. Mais ainda, para que dúvidas não restassem, fez questão de, na primeira alteração à lei, acrescentar uma lista de atividades, segundo a classificação de atividades económicas de 2008, não abrangidas por esse regime especial, onde constam à cabeça as atividades jurídicas. Isso significa, portanto, que atualmente o único regime de tributação disponível ao advogado é o regime da contabilidade organizada, que corresponderá mais ou menos ao método da verificação do antigo IUR, que, conforme o próprio nome indica, significa que o advogado deve ter uma escrita contabilística organizada como qualquer empresa que não pertença ao REMP, o que implica a contratação de um contabilista, uma vez que esse regime segue os preceitos do Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas, com algumas adaptações constantes do Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares. Sem surpresa, essas adaptações ao regime têm a ver com a limitação de dedução de despesas de funcionamento do profissional liberal constantes do artigo 33 do Código do IRPS. Assim, temos a situação, atualmente, em que uma empresa com um volume de negócios de 10.000 contos, com até 10 empregados, que até faz importação, conforme hoje permite a REMP em certos casos, não é obrigada a ter contabilidade organizada, está dispensada de contratar técnico de contas e tem uma tributação simplificada, pagando um tributo especial único de 4% sobre o volume de negócios, onde se inclui o IRPC, o IVA, a contribuição para a Previdência Social, a taxa de incêndio, enquanto um jovem advogado, por exemplo, que acaba de entrar para a profissão, por exemplo, tem um rendimento anual de 1.200 contos, é obrigado a contratar contabilista, ter contabilidade organizada, apresentar demonstrações financeiras, liquidar IVA, como se de qualquer média ou grande empresa se tratasse, pagando uma taxa de 20% sobre os respectivos rendimentos tributáveis. E se quiser ter previdência social, conforme depois, com certeza, o amigo Frederico Santos virá aqui explicar, tem de aderir ao regime aplicável a trabalhadores independentes, pagando uma contribuição, por exemplo, de 19% sobre o escalão de rendimentos aplicável ao volume de rendimentos declarados. Assim, em função desse regime de tributação, e enquanto estiver em vigor, o advogado que de qualquer forma tem o dever fundamental e a obrigação ética e de cidadania de pagar impostos, deve observar um conjunto de obrigações acessórias, nomeadamente o pagamento fracionado por conta do imposto,
do próprio ano, declaração periódica de rendimentos, declaração anual de informação contabilística e fiscal, ter contabilidade organizada nos termos do Sistema Nacional de Normalização Contabilística e Relato Financeira, para além de que dessa integração no regime da contabilidade organizada decorre para o advogado a obrigação de liquidar IVA na faturação aos clientes e a respectiva entrega dos valores aos cofres do Estado. Terminaria fazendo uma breve referência ao regime fiscal das sociedades de advogados, que foram criadas através do Decreto-Lei 38/2007, de 5 de novembro, com a natureza de sociedades civis, e que adquirem personalidade jurídica através do respectivo registro na ordem. O objetivo da sociedade é o exercício em comum da profissão de advogado, visando a repartição entre si do lucro dessa atividade. Nos termos do artigo 9º do Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas, as sociedades de profissionais, consideradas como tais as que sejam constituídas para o exercício de uma atividade profissional, desde que esteja integrada em ordem ou câmara profissionais, e em que todos os sócios sejam profissionais dessa sociedade, estão sujeitas ao regime de transparência fiscal. Segundo esse regime, a matéria coletável da sociedade é determinada nos termos do Código do Imposto de Pessoas Coletivas, com as regras do método da contabilidade organizada, mas os respectivos proveitos são imputados à matéria tributável dos próprios sócios, para efeitos de imposto sobre os rendimentos, mesmo que não haja distribuição de lucros. O mesmo é dizer, a sociedade não paga impostos, quem paga são os sócios, aplicando-se, nesse caso, portanto, em função da sua participação no capital social, aplicando-se, nesse caso, as regras de tributação pessoal dos advogados atrás referidas. Essa breve análise que acabei de empreender mostra que se impõe uma reforma da tributação dos profissionais liberais em geral e advogados em particular, uma forma de tributação que seja rigorosa e, por outra, conduza à justiça e equidade fiscal na tributação. O advogado deve pagar o imposto justo e devido pelos rendimentos que efetivamente ofere, e a administração fiscal deve poder, obviamente, fazer o devido controle do cumprimento das obrigações fiscais por parte dos mesmos. No entanto, isso deve poder ser feito sem a imposição de ónus extravagantes a esses profissionais, deve ser simples e adaptável à realidade da atividade de cada um. O regime atual é particularmente gravoso para o advogado em prática individual e, sobretudo, para o advogado em início de carreira, com clientela limitada e o correspondente baixo fluxo de rendimentos. Tendo em conta o atual figurino do nosso sistema fiscal, se não se pretender fazer uma reforma de fundo da tributação dos rendimentos singulares, introduzindo um regime alternativo simplificado que dê cobertura aos profissionais liberais, deve-se dar a possibilidade de os mesmos integrarem o regime especial das micro e pequenas empresas, desde que cumpram os demais requisitos. Se um advogado tem um nível de rendimentos superior a 10.000 contos anuais, justifica-se, quer do ponto de vista dos princípios da tributação, quer do ponto de vista da escala dos custos e da carga operacional, a submissão do mesmo ao regime de contabilidade organizada com os inerentes encargos adicionais, quer administrativos, quer financeiros. No contrário, tratando-se de um advogado em prática individual, com um rendimento que não ultrapasse os 5.000 contos anuais, por exemplo, nada justifica que o mesmo não possa ser integrado no regime do REMP com a inerente tributação simplificada. Como se disse acima, atrás, não faz sentido que uma empresa importadora com um volume de negócios anual de 10.000 contos tenha um regime fiscal mais simplificado e favorável do que um jovem advogado recém-ingressado na profissão, com um rendimento mensal mínimo que mal dá para cobrir as suas despesas de funcionamento e ainda garantir a sua própria subsistência. Desse ponto de vista, a Ordem tem um papel muito importante na defesa
da justiça fiscal para os advogados, devendo erigir esse desiderato como um dos principais objetivos da sua atuação. Não menos importante do que isso, e a necessitar urgentemente reforma, é igualmente o regime da Previdência Social dos advogados, matéria de que os meus colegas de painel tratarão em seguida. Eu ficaria por aqui por estas considerações e espero que eventualmente possa haver alguma troca de impressões. E muito obrigado pela vossa atenção e paciência. Muito bem, Dr. Bellarmino. Conciso e bastante prático na sua exposição, pelo que temos a agradecer. Voltará certamente a conversa e esperemos que a plateia possa depois fazer alguma questão, caso queiram. Assim sendo, passo a palavra ao Dr. Frederico Santos para nos dar a visão sobre a segurança social. Depois voltaremos ao debate no seu todo. Muito boa tarde, então. Boa tarde. Antes de mais, feliz dia dos advogados. Cumprimentar os colegas da painel também e os participantes. Vou tentar ser breve e apresentar um bocadinho o ordenamento jurídico dos trabalhadores por conta própria, onde se insere a vossa classe de profissionais. A legislação de referência a nível dos trabalhadores independentes assenta em 3 leis e decretos-leis. Temos a lei de base número 131/5/2001, de 22 de janeiro, o decreto-lei número 48/2009, de 23 de novembro, da Proteção Social dos Trabalhadores Independentes, que veio revogar o de 28/2003, de 25 de outubro, e com a sua base e aplicação o Decreto-Lei número 5/2004, 16 de fevereiro, que foi, portanto, publicado em 2005 e em 2010. Portanto, neste sentido, a nível da proteção social obrigatória em Cabo Verde, temos 2 grandes regimes, portanto, os trabalhadores por conta de outrem e os trabalhadores por conta própria. Portanto, o âmbito da aplicação pessoal dos trabalhadores por conta própria são, portanto, a lei de 2009 tornou obrigatória a inscrição dos trabalhadores por conta própria a nível da Previdência Social. Não apenas os advogados, mas mesmo até os trabalhadores informais. Portanto, são obrigatoriamente inscritos os trabalhadores que exerçam atividade profissional sem sujeição a contrato de trabalho na Previdência Social. Esta lei veio também caracterizar os trabalhadores independentes, que basicamente são trabalhadores que têm a faculdade de escolher os processos e meios a utilizar, não se encontram sujeitos ao horário ou períodos mínimos de trabalho. Também a atividade não se integra na estrutura do processo produtivo, na organização do trabalho ou na cadeia hierárquica de uma empresa. Portanto, exerçam de forma permanente uma atividade geradora de rendimentos, exerçam atividade profissional constante de tabela subjetiva dos mínimos de iure, isso já vem do decreto de 2003. Temos, portanto, os trabalhadores da exploração agrícola, os trabalhadores intelectuais, os artistas, intérpretes e músicos também, que se enquadram nesse figurino. Portanto, não sei se vou avançar com os procedimentos, não acho que seja importante. Aqui o mais importante, se calhar, é falar um bocadinho do espírito da lei a nível desse objetivo da proteção dos trabalhadores por conta própria. Portanto, relativamente à obrigação de contribuição, portanto, os TCP, como a terminologia que usamos na
Previdência Social, os trabalhadores por conta própria, estão sujeitos ao pagamento de contribuições. Na qualidade de contribuintes, são equiparados às entidades empregadoras abrangidas pelo regime dos trabalhadores por conta do outrem, ou seja, os TCP, a nível da legislação da proteção social obrigatória, tem essas duas figuras, de segurados, mas também de contribuintes. As contribuições são devidas a partir do mês seguinte ao do início de atividade, e essa obrigação vai até o final do mês em que ocorre a cessação de atividade. Podem requerer a isenção da obrigação de contribuir, acompanhar, portanto, de provas das condições legalmente exigidas, portanto, nas seguintes situações: o exercício da atividade por conta de outrem, suspensão ou cessação de exercício de atividade, situação de pensionistas de invalidez, velhice ou risco profissional, situação da doença, maternidade, paternidade, falta de rendimentos devidamente comprovada por um documento de natureza fiscal, portanto, e a base de incidência, o cálculo das contribuições tem por base uma remuneração convencional, escolhida pelos trabalhadores dentro os escalões indexados à remuneração da referência 1 do escalão A do PCS da Administração Pública. É bom relembrar que em 2009, em Cabo Verde, não tínhamos ainda um salário mínimo, portanto, teríamos que, portanto, fixar um limite mínimo. A taxa de contribuição é de 19,5% sobre o salário convencional escolhido. De momento, o salário, a base mínima é de 15 mil escudos e temos N escalões, dependentemente da classe profissional. O segundo escalão, portanto, a sua base é de 30 mil escudos mensais, o terceiro de 45 mil escudos e assim por diante. São, portanto, múltiplos de 15 mil, que é a base mínima. Pode-se requerer uma alteração da remuneração convencional entre o mês de setembro e outubro e que produz efeitos a partir de 1 de janeiro do ano seguinte. Portanto, esta alteração é sempre permitida para o escalão inferior depois do devidamente fundamentado, mas também pode ser para o escalão imediatamente superior, desde que não ultrapasse a remuneração média aplicada à profissão do beneficiário enquadrado no regime dos trabalhadores por conta de outrem. A nível das eventualidades protegidas, no atual quadro legal que temos, portanto, temos a doença, com o subsídio da doença por incapacidade temporária, a nível das comparticipações nas despesas com os cuidados de saúde, reembolso de medicamentos, por exemplo, estomatologia, próteses, portanto, assistência médica e hospitalar também. Temos uma cobertura a nível da maternidade, paternidade e adoção, e os ramos, digamos assim, tradicionais da Previdência, que são, portanto, as pensões, prestações diferidas, pensão de velhice, de invalidez e de sobrevivência. Portanto, a nível dos trabalhadores independentes, são excluídos as prestações do ramo de abono de família, prestações complementares e o subsídio de desemprego também, que de momento cobra apenas os trabalhadores por conta de outrem. Portanto, as condições de atribuição das prestações é ter a situação contributiva regularizada até o término do segundo mês imediatamente anterior ao evento determinante, a inscrição dos segurados e beneficiários, ter o prazo de garantia, que é de 4 meses seguidos ou intercalados, e o índice de profissionalidade. Basicamente, da minha parte, era isso. Muito obrigado. Perguntas? Muito bem, Dr. Frederic. Antes das perguntas, nós vamos ouvir a doutora Ana Vilaça. Faremos o percurso total. A doutora Ana Vilaça falará, exporá o seu tema também de forma
que já sabe, né? Para que consigamos ter a participação de todos também que quiserem fazer as perguntas. Assim, doutora Ana Vilaça, muito obrigado, pode ter a palavra. Olá, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar todos os presentes e manifestar a minha solidariedade no quadro da pandemia que estamos a vivenciar e que em larga medida tem afetado não só a nossa vida pessoal e coletiva, mas também a nossa vida profissional. E por isso faço votos para que estejam todos de boa saúde, assim como as vossas famílias, e que assim se mantenham. Por outro lado, eu gostaria de felicitar a Ordem dos Advogados de Cabo Verde, na pessoa do seu bastonário, Dr. Hernani de Oliveira Soares, pela iniciativa de promover neste Dia do Advogado este webinar sobre um tema tão relevante, tão atual e tão complexo como é a segurança social e a fiscalidade na advocacia. Gostaria de agradecer o honroso convite endereçado à SPAS, Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores Portugueses, para podermos estar presentes e com a nossa experiência podermos também contribuir para este debate. Finalmente, gostaria de vos dar nota de que, por motivos profissionais de natureza inadiável, o Sr. Presidente da SPAS não pode estar presente hoje convosco, conforme já teve a oportunidade de informar pessoalmente o Sr. Bastonário, mas de todo modo incumbiu-me de vos endereçar os seus cumprimentos e votos de uma sessão produtiva. Olhando aqui para a plateia, isto para mim é uma completa novidade, é a primeira vez que estou a interagir na qualidade de oradora num webinar, mas olhando aqui para o quadro geral consigo perceber que já tive a oportunidade de privar com muitos de vós quando de uma iniciativa também anterior promovida pela Ordem dos Advogados de Cabo Verde, então no bastonato da doutora Sofia Oliveira Lima, a quem também aproveito para saudar, organizado na cidade da Praia em maio de 2017, pelo que gostaria de saudar a todos fraternamente e reiterar o agradecimento pela forma calorosa, hospitaleira e simpática com que nos receberam e, obviamente, lançar-vos a todos o repto de também virem a Portugal, juntarem-se a nós, virem à nossa Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, que é a casa de todos os advogados. Relativamente à apresentação propriamente dita, ao que pensei expor, e dado o pouco tempo disponível, preparámos uma pequeníssima apresentação que iria compartilhar convosco. Não consigo compartilhar porque não tenho permissões. Diz aqui que o então deixa-me ver se consigo dar-lhe a permissão. Se não há problema que falaremos. Mas era só para ficarem com uma ideia mais esquemática de algumas notas que poderão também contribuir para a discussão e de forma... Já apareceu o botão, doutora Ana? Compartilhar a tela? Sim, já okay. está. Já está. Então, Obrigada. Penso que já conseguem ver. Conseguem ver a tela que estou a partilhar? Sim. Portanto, em primeiro lugar, preparei aqui um único slide com as notas históricas relativamente à criação da SPAS e como hoje ela já é uma instituição de previdência dos advogados portugueses há mais de 70 anos. Portanto, para terem uma ideia, a Ordem dos Advogados foi criada em Portugal em 1926,
Em 1937 foi criado um regulamento genérico de caixas de reforma ou previdência, porque o início da nossa segurança social foi criado por agrupamentos de pequenas caixas profissionais, realidade que hoje não existe em Portugal. Hoje em Portugal todas as profissões dependentes e independentes estão incluídas numa única instituição, que é a Segurança Social Geral, portanto estatal. A única instituição que se mantém autónoma em Portugal é precisamente a nossa Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. Ela foi criada em 1947, era exclusiva dos advogados, mas a partir de 1960 os solicitadores também foram albergados nesta caixa e a denominação foi alterada a partir de então. A última alteração legislativa, portanto, o regulamento que hoje temos em vigor é o Decreto-Lei 119/2015 de 29 de junho, que aprovou aquele que é o 6º regulamento da história da instituição. Portanto, uma instituição com mais de 70 anos, com cerca de 70 anos, teve em rigor 6 grandes regulamentos que no fundo ditaram algumas alterações estruturais ao regime. A segurança social é algo muito complexo, as alterações têm que ser alterações fundamentadas, estruturadas e naturalmente que os regimes de segurança social, embora se tenham que atualizar e adaptar às novas realidades, mas em termos estruturais são regimes de alguma forma duradouros. O regime da SEPAS é um regime de repartição, como é hoje em dia a maior parte dos regimes de segurança social a nível europeu. Em termos muito simples, significa que a geração atual, a geração ativa, é que paga contribuições e com essas contribuições a instituição consegue pagar as pensões dos seus pensionistas. Inicialmente, quando a Caixa foi criada, para terem uma ideia, e este é o outro regime que pode existir em termos de segurança social, a SEPAS era um sistema de capitalização, o que significa, no fundo, em termos muito simples também, é como que se cada um de nós, cada advogado, contribuísse para um saco que fosse seu, com o seu próprio dinheiro esse que se vai capitalizando. Neste tipo de regimes, a vertente de solidariedade é praticamente inexistente. Daí que ao longo dos anos e ao longo destes 70 anos, o regime da SEPAS se tenha convertido num sistema de pura capitalização, passou por ser um regime misto e hoje é um regime de repartição. Em termos de âmbito pessoal, a inscrição na SEPAS é obrigatória para todos os advogados e advogados estagiários e todos os solicitadores e solicitadores estagiários, portanto não há opção de ir para o regime geral, portanto cada um de nós quando faz o seu estágio sabe que a sua previdência social é assegurada pela SEPAS. E esta é a chamada inscrição ordinária, portanto é a inscrição obrigatória para advogados no ativo. Existe também a faculdade de, facultativamente, algumas pessoas se poderem inscrever na SEPAS e aí com a categoria de beneficiários extraordinários. Quem são essas pessoas? São, em primeira linha, ex-advogados ou ex-solicitadores que tenham ido para outra profissão, mas que queiram manter a sua inscrição na SEPAS. Portanto, suspendem a sua inscrição como advogados, mas pretendem facultativamente continuar a contribuir para a SEPAS. Desde 2015 existiu aqui a possibilidade, e isto surgiu como uma resposta também a algumas necessidades que vinham sendo sentidas, de alargar a SEPAS em moldes mais alargados. Ou seja, a partir de 2015 passou a ser possível que facultativamente na SEPAS sejam inscritos advogados de qualquer nacionalidade, portanto basta ser advogado em qualquer país do mundo para, comprovada que seja essa qualidade, poder inscrever-se facultativamente na SEPAS. Isto naturalmente é extensível e foi muito pensado para os colegas advogados de língua oficial portuguesa, para poderem ter aqui
em Portugal também uma alternativa aos seus regimes de segurança social, e sabemos que em alguns países de língua oficial portuguesa a segurança social dos advogados ainda é algo um pouco periclitante ou não tão sustentado como gostaríamos. E também a SEPAS foi aberta, como podem ver no quadro, para profissionais de outras profissões jurídicas, sejam nacionais ou estrangeiros. Aqui, basicamente, o que se pensou foi poder abarcar também os notários, os juízes, os conservadores, que de forma facultativa também vinham manifestando esse interesse, e daí que a legislação foi adaptada ao sentido de permitir essa inscrição. Na nossa ida a Cabo Verde, como foi referido há pouco também pelo Sr. Bastonário, esta possibilidade de inscrição na SEPAS, estes mecanismos de inscrição e o pormenor de todos os benefícios atribuídos pela SEPAS foram apresentados na altura. Hoje, por uma questão de tempo, apenas vamos dar aqui uma visão muito geral do que é hoje a nossa Caixa de Previdência. Em termos de internacionalização, se é que assim podemos chamar, desde 1998 que a Caixa estava aberta a advogados inscritos na Associação de Advogados de Macau, e temos muitos colegas de Macau inscritos na SEPAS, sendo que para pagarem as suas contribuições, não sendo residentes, podem fazê-lo de duas formas. Portanto, se tiverem conta bancária em Portugal, as formas normais, portanto, débito em conta ou uma referência multibanco. Se não tiverem uma conta bancária em Portugal, podem fazer uma transferência bancária internacional e terão de ter para o efeito um número de identificação fiscal para não residentes. Em termos funcionais, quais são os órgãos que integram a nossa Caixa? A nossa Caixa é composta por basicamente 4 órgãos, sendo que este último de menor relevância no dia-a-dia da instituição, porque, começando aqui pela direção, ela é constituída por 5 membros, portanto, o órgão gestor da Caixa é uma direção constituída por 5 membros, 4 advogados e um solicitador, que são eleitos por sufrágio direto e universal pelos seus pares, ou seja, de 3 em 3 anos há eleições e advogados e solicitadores concorrem para fazerem parte desta direção da SEPAS, que é o órgão, como disse, diretivo e de gestão. Existe um Conselho Geral que é constituído pelo bastonário da Ordem dos Advogados, que preside, e por outros 19 membros representativos da classe, portanto dispersos pelo país, sejam advogados, sejam solicitadores, sejam beneficiários no ativo, sejam beneficiários reformados. No fundo, existe um órgão consultivo, essencialmente consultivo, que é representativo também da classe. Existe desde 2015 também um Conselho de Fiscalização, que além de um advogado e um solicitador, integra também esse órgão um revisor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de contas que é nomeado, indicado pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, e por fim a Assembleia dos Advogados e dos Associados da Ordem dos Solicitadores e dos Agentes de Execução, que são basicamente assembleias eleitorais. Em relação às regras contributivas, e porquê é que eu começo por aqui? Porque num sistema de segurança social há basicamente 2 grandes pilares. Por um lado, aquilo que se paga, quais as regras contributivas existentes relativas ao pagamento de contribuições, portanto, as nossas responsabilidades enquanto contribuintes, neste caso enquanto advogados, porque essa obrigação é inerente à nossa condição de advogados, e por outro lado, o reverso da medalha, que são os benefícios que são atribuídos pela nossa SEPAS. O quadro que tem presente tem os valores em 2020 relativamente aos escalões contributivos. Existem 26 escalões contributivos disponíveis
E a regra principal é a regra da total liberdade de escolha anual de escalão, com limites mínimos, que já referirei quais são, mas sem qualquer indexação ao valor efetivamente auferido. Portanto, aqui na SPAS, a regra é de que cada beneficiário, cada advogado constrói a sua carreira contributiva de acordo com duas grandes premissas. Primeiro, as suas capacidades presentes e, por outro lado, com as suas expectativas futuras. Em anos em que temos de investir no escritório ou que temos menos trabalho, podemos baixar de escalão. Em anos em que esse investimento já começa a dar, seja em colaboradores, seja em material informático ou noutras ferramentas, seja em virtude de clientela angariada, quando a profissão nos corre melhor, podemos optar por subir de escalão. Existe o indexante contributivo, que foi fixado em 2018 para produzir efeito em 2019, que é de 581,90 €. Esse valor vai crescer anualmente para o futuro em função da inflação. Portanto, é a inflação que vai fazer variar, no fundo, aqui o valor do indexante contributivo. A taxa contributiva é de 24%, aplicada sobre cada um desses escalões. A amarelo, conseguem ver o primeiro escalão, que corresponde a 0,25% desse indexante contributivo, e é exclusivo dos estagiários. Portanto, os estagiários não têm obrigação de se inscrever na SPAS, mas querendo fazê-lo, podem fazê-lo por qualquer um dos escalões ou pelo primeiro, que é exclusivo para os advogados, que mensalmente tem um valor de 31,42 €. Me atrevi aqui a fazer a conversão para escudos cabo-verdianos e que dá qualquer coisa como 3.464 escudos para os estagiários. Depois, a amarelo, verde clarinho e verde mais escuro, temos a evolução dos escalões nos primeiros anos de atividade. Portanto, no primeiro ano de atividade efetivo como advogado, o escalão é o segundo, no valor de 6.900 escudos. No terceiro escalão é para o segundo ano de atividade, no valor de 10.300 escudos, números redondos. O quarto escalão é o escalão para o terceiro ano de atividade efetivo como advogado ou solicitador, no valor de 13.000 escudos, e este é também o escalão mínimo pelo qual os beneficiários extraordinários, portanto os beneficiários que facultativamente se querem inscrever na SPAS, como poderá ser o vosso caso, de colegas cabo-verdianos que se queiram inscrever facultativamente na SPAS, o escalão mínimo pelo qual podem pagar contribuições é de 13.859 escudos. A partir daí, qualquer escalão é disponível para todos, sendo que o quinto escalão, o que aparece ali a vermelho, é o escalão mínimo para os advogados a partir do quinto ano de inscrição. Portanto, a partir do quinto ano de exercício efetivo da profissão de advogado, em Portugal, o escalão mínimo disponível é o quinto escalão, que corresponde a 251,38 €, que em escudos dará cerca de 27.000 escudos. Para terem também uma ideia de valores e de ordem de grandeza, podemos ver que o 26º escalão, portanto o último escalão, é no valor de 2.136 € mensais, o que dá em escudos cerca de 235.000 escudos. Esta é muito sinteticamente, são as principais regras contributivas existentes. O reverso da medalha, como vos dizia, tem a ver com a proteção social que é conferida pela SPAS. Eu vou aproveitar para vos mostrar esta proteção social, tal como ela aparece no nosso site institucional. Vou aqui partilhar convosco a imagem do nosso website.
O endereço, para quem tiver vontade, curiosidade de nos conhecer melhor, é www.spas.org.pt. Aqui poderão encontrar de uma forma muito intuitiva as principais regras sobre pensões, subsídios, benefícios, protocolos, regulamentos, formulários, regras relativas à inscrição, à própria instituição, os relatórios e contas, portanto, uma série de informação que vai sendo permanentemente atualizada neste nosso site. A página de entrada do site, como podem ver, tem aqui de ontem um comunicado da direção da SPAS sobre o relatório, a prestação de contas do exercício de 2019, e se formos andando para baixo na nossa página, vamos encontrando os comunicados, as informações mais relevantes e mais atuais que são comunicadas por esta via também aos nossos beneficiários. Gostava de vos dar nota de que a SPAS, apesar de ter âmbito nacional a todo o território nacional, incluindo as ilhas, portanto dos Açores e da Madeira, a SPAS tem unicamente sede em Lisboa, que é onde me encontro neste momento, e como disse há pouco, temos muito gosto em convidar-vos a vir conhecer. E por isso estamos muito habituados, em termos de serviços, a trabalhar à distância, portanto a comunicar por e-mail, a comunicar através do portal do beneficiário que existe neste site e que vos poderei falar há pouco, e que penso que também é uma experiência que tem sido adquirida ao longo dos anos, de como estas ferramentas informáticas podem permitir para uma comunicação muito eficiente e muito personalizada com os nossos beneficiários. Essa é, porventura, uma das grandes vantagens, uma das grandes marcas diferenciadoras da SPAS e do regime de segurança social nacional, porque nós, sendo um grupo fechado, portanto, sendo o nosso leque de beneficiários muito mais restrito e exclusivo a advogados e solicitadores, conseguimos, por um lado, fazer um acompanhamento, um auxílio muito mais personalizado, muito mais próximo, muito mais proativo com cada um dos nossos beneficiários, e por outro lado conseguimos ter um controle grande sobre todas as situações, sobre todas as problemáticas que vão aparecendo, porque efetivamente, sendo uma caixa profissional exclusiva de uma determinada profissão, neste caso a nossa, permite que os problemas sejam comuns, e portanto isso também é aqui uma vantagem que gostaria de ressaltar. Em termos de proteção social, como vos estava a dizer, temos aqui em síntese o quadro existente neste ano de 2020, com valores e que no fundo se prende com o seguinte: o início de carreira é protegido na medida em que durante o estágio, como disse, há isenção de contribuir e um escalão com valores bastante reduzidos, e também nos primeiros anos de atividade profissional, portanto vai havendo uma graduação dos valores mínimos até permitir uma estabilização profissional que aqui se considera existir a partir do 5º ano de atividade. Em relação à proteção da doença, os advogados e solicitadores têm acesso ao Serviço Nacional de Saúde como qualquer outro cidadão, mas existem também alguns benefícios próprios, como sejam a comparticipação nas despesas de internamento hospitalar, um benefício de apoio à recuperação em caso de internamento hospitalar, que são benefícios pecuniários. Para terem ideia, se um advogado ficar internado durante 2 a 5 dias tem direito ao valor de um salário mínimo nacional. Se o internamento tiver a duração entre 6 e 10 dias, o valor é de 2 salários mínimos nacionais, e se for um internamento superior a 11 dias, este valor é também de 3 salários mínimos nacionais. Há também aqui comparticipação nas despesas com assistência médica e medicamentosa,
há um seguro de assistência médica permanente que é gratuito e oferecido pela SPAS exclusivamente aos beneficiários que têm a sua situação contributiva devidamente regularizada. Portanto, a 31 de dezembro, a SPAS apura qual é o universo de beneficiários que têm a situação regularizada e a esses atribui o seguro de assistência médica permanente, que inclusivamente oferece a consultas de clínica geral a casa e envio de ambulância, e etc. Estes benefícios que acabei de referir na doença são exclusivos dos beneficiários ordinários, portanto, daqueles que têm a sua inscrição ativa na SPAS como advogados e como solicitadores. Os advogados extraordinários, aqueles que, repito, têm inscrição facultativa na SPAS, não têm direito aos chamados benefícios imediatos, mas sim aos chamados benefícios, tecnicamente chamados benefícios diferidos, que são, no fundo, a pensão de reforma, o subsídio de invalidez, sobrevivência, morte, funeral, portanto, não aqueles imediatos, como sejam estes da doença, ou da parentalidade, que já vamos ver mais à frente. Em relação à invalidez, dar-vos nota de que o prazo de garantia para acesso a essa eventualidade, que está disponível para todas as categorias de beneficiários, é de 10 anos de inscrição e têm de ser julgados incapazes para o exercício da profissão por uma junta médica. Na invalidez também existe um seguro de acidentes pessoais gratuito, atribuído pela SPAS com uma cobertura até ao capital máximo de 30.000 euros nas situações de morte ou invalidez permanente do beneficiário. Na parentalidade, portanto, em Portugal, os advogados que estejam inscritos obrigatoriamente na SPAS têm direito ao benefício de nascimento, ao benefício de maternidade, à comparticipação nas despesas de internamento por maternidade. Existem também alguns subsídios específicos para situações em que as pessoas se encontram numa situação de carência económica, seja por motivo de saúde, seja por motivo de outro motivo de força maior, e existem, portanto, subsídios para acudir aos advogados e solicitadores em situações de carência económica. Temos aqui a grande eventualidade protegida pela SPAS, que é, no fundo, a velhice, a grande eventualidade, porventura a principal eventualidade protegida pela SPAS, aquilo pelo qual a SPAS foi criada. Portanto, a SPAS foi criada inicialmente como uma caixa de reformas, a componente assistencial foi surgindo e foi crescendo ao longo dos anos e está em curso uma discussão na classe e na Caixa relativa à possibilidade de alargamento desta vertente assistencial, mas a SPAS foi e é essencialmente uma caixa que protege a eventualidade de velhice. A pensão de reforma na SPAS é adquirida aos 65 anos, com 10 anos, pelo menos 10 anos de carreira contributiva, portanto, no caso de um advogado estrangeiro que se inscreva na SPAS aos 55 anos de idade, se contribuir 10 anos aos 65 já tem direito a uma pensão de reforma. Naturalmente que a pensão de reforma, o valor estará sempre indexado à carreira contributiva, portanto, quanto maior for a carreira contributiva, maior será também a pensão de reforma atribuída neste contexto. Em termos de morte, existe um subsídio por morte e aqui o valor também, só para vos dar uma ideia, é um valor fixo que corresponde a 6 salários mínimos nacionais em vigor à data do óbito. Atualmente são 3.810 euros pagos de uma só vez, portanto, aos familiares com direito a este subsídio. Existe um subsídio de funeral e um seguro de acidentes pessoais gratuito e também o subsídio de sobrevivência que é atribuído ao cônjuge sobrevivo e aos filhos do beneficiário,
em caso de morte do próprio beneficiário. Por uma questão de economia de tempo, não vos maço mais com detalhes relativos a cada uma destas eventualidades, mas julgo que o principal é termos presentes que existem regras de obrigação contributiva e para todos os advogados portugueses, que a CEPAS é a única instituição de previdência existente em Portugal de índole profissional, portanto todas as demais profissões estão incluídas no regime geral de segurança social. A CEPAS é essencialmente uma caixa de reforma que protege a invalidez, reforma por velhice, reforma por invalidez e subsídio de sobrevivência e por morte aos seus familiares. Foram estas as principais eventualidades cobertas e foi com base nestas que a CEPAS foi crescendo ao longo dos anos. Também ao longo dos anos, estas eventualidades mais imediatas, portanto, que os beneficiários vão podendo usufruir ao longo da sua vida ativa, já têm hoje uma expressão bastante relevante. Pensamos que no futuro possa vir a crescer, sempre tendo presente a sustentabilidade do sistema, que há algo que tem que ser e que é obrigatoriamente e regulamentarmente aferida anualmente por entidades independentes, técnicas na matéria, que elaboram um relatório de sustentabilidade, que é o barómetro que permite aqui aferir a capacidade da CEPAS poder evoluir ao longo do tempo. Com isto terminaria. Obrigada. Muito bem, doutora Ana. Muito obrigada também pela concisa mensagem. Eu acho que conseguiu passar tudo o que é que era essencial. Bom, já vimos, portanto, a fiscalidade. O doutor Guilherme fez uma resenha muito importante aqui, mostrando o regime antigo e mostrando também como é que saímos do regime antigo do IUR para o atual regime do IRPS com IRPC. Ele fez-nos essa visão, mas mostrou também que com a revisão fiscal de 2013, concretizada em 2014, os advogados ficaram numa situação tributária mais gravosa, digamos assim. Porque nós podemos ver que na prática não há razões para isso, né? Como é que um comerciante que possa ter volume de negócios até 10 mil contos tem essa prerrogativa de escolher estar no REM ou no regime de contabilidade organizada. Já o advogado que tenha faturação 10 ou 9 vezes menos que isso, não pode estar no REM. Também o Dr. Frédérico mostrou-nos também a possibilidade que os advogados podem inscrever-se no INPS, independentemente do valor que queiram declarar como base contributiva, ou seja, um advogado pode declarar que ganha, em escudos, nós podemos dizer, ganha 30 contos e terá uma contribuição nessa base de 19,5%. Portanto, se nós fizermos as contas, um advogado que ganha 30 contos, por exemplo, teria para aí cerca de 5.700 e tal escudos de contribuição. Portanto, independentemente da base contributiva, é possível que o advogado se inscreva. Nós podemos ver que há algumas coisas que podem ser questionadas, a questão do valor da taxa, mas vemos que, por exemplo, o CEPAS tem uma taxa fixa de 24%, aqui nós temos 19,5%,
Não sei como é que é em Portugal, se já discutem se o valor é demasiado ou não. Eu conheço algumas críticas de pessoas que acham que em Portugal que o valor que pagam ao SPAS é elevado, e recentemente estão debatendo muitas questões da cobertura que o SPAS dá nestas situações, por exemplo, do Covid. Em Cabo Verde vemos que, estranhamente, o regime é desigual, né? Temos que os trabalhadores independentes não têm direito ao subsídio de desemprego e outros abonos, mas o mais importante é o subsídio de desemprego em caso de forem para perderem os seus rendimentos. Portanto, eu quero ver se a plateia tem alguma questão. É possível que possam fazer questões. Se não, passo a palavra novamente ao Dr. Bellarmine e ao Dr. Frederico e também à Dra. Ana, se quiserem fazer mais algum complemento. Sabiam que no Zoom é possível levantar a mão, né? Portanto, quem tiver questão pode colocar, é só. Bom, enquanto isso, passo a palavra ao Dr. Bellarmine, depois vemos quem quer pôr alguma questão. Muito obrigado. Agradeço a oportunidade e também gostaria de felicitar os meus bons colegas de painel pelas intervenções bastante esclarecedoras. Eu queria aproveitar essa oportunidade para colocar uma questão à doutora Ana Lúcia Vilaça, que tem a ver com a questão da sustentabilidade do sistema da SPAS. Qual é, neste momento, a situação, qual é a garantia que tem relativamente à sustentabilidade do sistema, particularmente no que diz respeito ao pagamento das tais prestações deferidas, nomeadamente em matéria da pensão de velhice. Eu não tenho neste momento uma ideia muito clara de qual é a pirâmide etária dos advogados portugueses, mas o que é que nos poderia dizer sobre essa matéria? Esse é de facto o principal, esse é de facto o principal desafio das instituições de previdência. A sustentabilidade do sistema, a sua pirâmide etária e as garantias de financiamento das suas responsabilidades. No site da SPAS, onde vos indiquei, existem todos os relatórios e contas publicados. Nesses relatórios e contas existem os tais relatórios de sustentabilidade publicados, emitidos por entidades independentes, multinacionais. Também só existem 2 ou 3 grandes entidades com credibilidade para o efeito que fazem, e temos alternado entre entidades que fazem esses estudos anuais, como vos referi, mas em termos muito largos, para terem uma ideia genérica de como é que está a nossa SPAS, queria dar-vos nota de que os estudos de sustentabilidade são feitos num período chamado longo, um chamado período de 15 anos. Portanto, os estudos efetuados hoje têm uma previsibilidade de como estará a SPAS em termos económico-financeiros daqui a 15 anos. E esses estudos hoje garantem a sustentabilidade da SPAS nesse período. A nossa pirâmide etária é uma pirâmide igual à pirâmide geral, e todos nós temos vindo a vivenciar que é o chamado, estamos na fase do chamado barril. Portanto, uma pirâmide perfeita em termos de regimes de segurança social era o ideal. Portanto, uma base contributiva alargada, portanto, muitos contribuintes e poucos beneficiários a receber no topo. Isto era o perfeito em termos de regimes de segurança social.
com a longevidade que todos temos vindo a ter, com o aumento da esperança média de vida, a nossa pirâmide acaba por ficar um bocadinho um barril, portanto a base não é tão larga como gostaríamos, o grosso da pirâmide está no meio e os reformados, portanto os mais antigos na profissão, neste caso, também já começam a engrossar bastante o topo da nossa pirâmide. Precisamente para fazer face a esse alargamento da pirâmide etária e, no fundo, àquilo que temos evoluído enquanto povo a nível mundial, diria, pelo menos a nível europeu, a CEPAS adaptou-se em 2015, fazendo incluir na fórmula de cálculo das suas pensões um fator de sustentabilidade. Esse fator de sustentabilidade está indexado à esperança média de vida. O que é que isso significa? Significa que as pensões que são atribuídas hoje já têm em consideração, em linha de conta, que este beneficiário, após os 65 anos de idade, vai viver mais 18 anos e meio. Portanto, a CEPAS já considera que um beneficiário que se reforme hoje vai viver, em média, mais 18 anos, mais cerca de 19 anos de idade. E, portanto, na fórmula de cálculo da pensão já está incluída, como foi incluída também há uns anos no sistema geral, como tem vindo a ser incluído a nível europeu, este chamado fator de sustentabilidade que visa equilibrar aquilo que se paga com aquilo que se recebe, de forma a que essa relação seja equilibrada para ambas as partes e que já se tenha em linha de conta, efetivamente, um exponencial aumento que, felizmente, a título pessoal, temos vivenciado relativamente ao aumento da nossa esperança média de vida. Muito bem. Dr. Frederico, quer acrescentar mais alguma coisa? Pois, queria apenas aprofundar um bocadinho sobre alguns aspectos em relação às eventualidades protegidas a nível do INPS. Relativamente, por exemplo, ao ramo da abono família e prestações complementares, é bom saber que é totalmente financiado pelas entidades empregadoras, a nível dos trabalhadores por conta de outrem. É neste sentido que, na altura da implementação do regime dos trabalhadores por conta própria, do ponto de vista diria, legislador, não tinha sentido imputar a entidade empregadora, neste caso o trabalhador por conta própria, para financiar os seus próprios encargos familiares. Não sei se me fiz entender, mas a lógica é essa. O ramo da Abono Família e prestações complementares é, em Cabo Verde, totalmente financiado pelas entidades empregadoras. O segurado não tem nenhum desconto neste ramo. Relativamente ao subsídio de desemprego, é também um ramo bastante recente em Cabo Verde. A lei foi aprovada em 2016, se não estou em erro. A aplicação iniciou em 2017 e as primeiras prestações pagas em 2018. Portanto, num primeiro momento, optou-se para atribuir este subsídio apenas ao regime dos trabalhadores, ao regime geral, não dos trabalhadores por conta de outrem, mas ao regime geral, portanto, do setor empresarial, basicamente privado. E deixar de fora os regimes especiais. A ideia era, após alguns anos de implementação, fazer uma avaliação e ver como alargar este subsídio aos diferentes regimes que chamamos de regimes especiais. O regime REM, que não tem subsídio de desemprego, portanto, o regime do serviço doméstico também não tem, e também o regime dos trabalhadores por conta própria
idem. Portanto, a ideia aqui é aplicamos, digamos assim, o princípio da precaução, porque são regimes que são dificilmente sujeitos à fiscalização. Portanto, e este é tema da sustentabilidade do sistema que, para mim, sempre é o ponto da partida. Infelizmente, entretanto, aconteceu o que aconteceu com esta pandemia e que trouxe muitas questões. Mas, basicamente, a ideia era essa a nível desses dois ramos. Obrigado. Obrigado. Ora bem, não tendo a nossa plateia, obrigado Fred, não tendo a nossa plateia intenções de reagir, eu agradeço a vossa contribuição, Dr. Belarmino Lucas, Dra. Ana Vilaça e Dr. Frederico Santos pela clareza da apresentação do tema que fizeram de forma muito prática para que os presentes que estejam assistindo a essa reunião online possam perceber e levar a mensagem para outros colegas, de que sim é possível fazer a inscrição tanto do INPS como no SPAS, para quem tenha rendimentos suficientes para isso, mas sim, a Ordem dos Advogados manterá essa, eu não gosto de dizer batalha, porque nós estamos em guerra, mas manterá esse foco de conseguir que se coloque na agenda a questão fiscal e também que se reveja, de certa forma, a adequação dos trabalhadores, da inscrição dos trabalhadores independentes na Previdência Social. Eu acho que o regime de Previdência Social pode sim servir para os advogados em Cabo Verde e é preciso que a própria Previdência também insista nessa sensibilização da forma de mostrar que é possível fazer a inscrição de acordo com a base contributiva escolhida. Para mim é mais grave a questão fiscal, para os advogados serem considerados como empresas e terem essas mesmas obrigações que empresas. Para mim isso é que é o mais urgente, né? Quanto à Previdência Social e a escolha de poder estar inscrita no SPAS, também é uma boa oportunidade, pelo que mais uma vez agradecemos a disponibilidade do SPAS em querer dar essa opção que é facultativa, como disse a doutora Vilaça, é meramente facultativa. Já a Previdência Social em Cabo Verde é obrigatória, né? E por isso os advogados devem também olhar para isso e começarem a fazer as contas para que não sejam surpreendidos como agora fomos. Nesse momento o Dr. Frederico não nos avançou, mas já em conversas com a Previdência, de advogados que se dedicam exclusivamente à advocacia, que não tenham outro rendimento, ou seja, que não sejam trabalhadores por conta de outrem, também, mas aqueles que exercem exclusivamente a advocacia, a taxa é elevada de abstenção, ou seja, de quem não esteja inscrito no INPS. É superior a 90%, segundo os dados do INPS, aqueles que só dedicam a advocacia. Portanto, é preciso que sim, a Ordem e a própria Previdência façam esse trabalho para que consigamos ter advogados inscritos. Quando eu digo advogados, muitos profissionais liberais, né? Como disse o Dr. Frederico, a advocacia acaba por estar quase que do lado do setor informal, e o Dr. Belarmino também frisou isso, né? A ideia do REMP era formalizar a economia e, portanto, nós insistiremos nesse capítulo. Faço uma última pergunta, se há alguém que quer fazer mais alguma questão, se não, nós encerraremos
o debate. Caros, agradeço a vossa colaboração e assistência. Desejo-vos um excelente dia dos advogados e que, como disse o Dr. Blarmin, que seja de reflexão, não é? Que muitas vezes não basta só a ordem. A ordem é um conjunto de associados que têm que fazer também a sua sinergia para conseguir o desiderato final, que é a proteção social e a fiscalidade amiga do contribuinte. Muito obrigado a todos. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigada, até a próxima. Foi um prazer. Obrigada. O prazer foi nosso. Adeus. Obrigada.